1h49. Tem uma telespectadora aqui que falou que eu não sirvo para fazer comentários, de que eu sou despeitado com o governador e que eu não respeito o resultado das urnas. Imagina, claro que eu respeito. O problema é que nós precisamos tentar entender o que as urnas estão dizendo. A questão é essa. É que, quem sou eu para desrespeitar o resultado das urnas? Imagina. Mas eu quero aqui apresentar a provocação do Marcelo, da 6 de agosto, que dialoga com aquela ideia que nós colocamos aqui no final do primeiro bloco, o Genilson, que ele diz o seguinte: Genilson, juntamente com Socorro Neri, foram os mais fortalecidos após essa eleição. O problema do Genilson foi ter esperado pelo PT. Estamos juntos, ele diz. Marcelo, da 6 de agosto. E aí? O que você responderia para o Marcelo? Marcelo, na verdade, está correto. Ele está correto? Ele está correto. Em que aspecto você foi prejudicado? Ele está correto no aspecto que, de fato, eu esperei bastante. Né? Eu esperei bastante porque eu entendia, reformulo aqui a frase que eu disse anteriormente. Uma disputa majoritária é diferente de uma disputa proporcional. Você precisa, numa disputa majoritária, de um nome, você precisa de uma aliança e você precisa de uma estrutura. E eu tinha essa pretensão e esse desejo de ser candidato a governador. Tanto é que fiz plano de governo. Né? Eu tenho um plano de governo. Né? Fizemos um importante debate sobre o Acre, onde nós fizemos análise de cada uma das áreas, onde nós temos propostas concretas para cada uma das áreas. Agora, esse plano de governo foi um cuidado que eu fui tomando em fazê-lo e acreditando numa aliança que eu podia ter, né, com os partidos que compõem o campo de esquerda. E aí chegou o momento que eu não posso de forma nenhuma culpar os partidos. Né? Eu não posso de forma nenhuma dizer que foi o PT, que foi o PCdoB, que foi o PV. Não posso culpá-los, porque eles de fato se esforçaram também para que essa aliança acontecesse e para que de fato a gente pudesse ter a minha candidatura ao governo, né? Mas o próprio Jorge Viana, ele não acreditou nisso. Então você não responsabiliza os partidos, mas responsabiliza lideranças dos partidos? Sim, não. Lideranças não. Lideranças não. Jorge Viana. O Jorge Viana foi o culpado de essa aliança não se efetivar, porque ele não acreditava, aliás, não sei se ele não acreditava, ele não aceitava novas lideranças se posicionarem, né, neste campo, né, e foi tocando este assunto até o último minuto, como você viu, né, e a imprensa toda acompanhou. Isso que eu estou dizendo aqui é só traduzindo em palavras o que todos vocês acompanharam, que foi aquela série de acontecimentos, uma hora era governo, outra hora era o Senado, e isso foi causando um desgaste sem precedente, que chegou um momento em que não foi mais possível, né, a gente ter uma aliança competitiva. E por isso que eu acabei saindo para o Senado, porque o tempo se esgotou, né, e acabou que não foi possível. Fora as questões dos bastidores que acabaram acontecendo, e que muita gente nesse estado sabe, e que eu não quero tratar sobre elas, né, objetivamente, mas que houveram outras questões maiores ainda e mais preocupantes que aconteceram, do ponto de vista, né, de não acreditar que a gente podia ter uma aliança com condição de competição, que o meu nome era o nome, né, que tinha condição de fazer essa disputa. Houve uma tentativa de desmobilização. Que ameaças você representava para ele? Que leitura que você faz? Olha, eu não me vejo como ameaça. Né? Eu tinha apenas uma proposta de ajudar a construir, né, um novo projeto para o Estado. Eu estava emprestando ali, né, o meu tempo, e a coisa mais preciosa que nós temos na vida é o tempo que a gente tem. Eu estava emprestando ali o meu tempo, estou ainda, né, cheio de energia e com vontade de fazer mais pela nossa população. Eu estava fazendo o esforço de andar rio, de andar estrada, de andar BR, de andar o Acre inteiro, discutir os problemas do povo, mas eu não fui entendido, né? Na verdade, eu não fui aceito. Né? Eu não fui aceito. Agora, o que estranha, por exemplo,
O PSB não tem, na figura do César Messias, por exemplo, uma liderança forte ali do partido? César Messias foi uma pessoa, digamos, estratégica para a Frente Popular durante muito tempo. Você chegou a conversar... Eu queria, Genilson, para a gente passar adiante esse tema, porque já tem gente procurando saber aqui sobre os seus projetos futuros, eu queria entender isso aí, queria dar uma detalhada a respeito disso. Se houve uma reunião arranca-rabo, uma pagelança que você com Jorge Viana chegaram a um termo, porque pelo que eu estou vendo, a corda ela não só está tensa entre o PSB e PT, mas vai permanecer tensa, pelo que eu estou percebendo. O César fez todo o esforço possível, sofreu junto comigo toda essa angústia que nós tivemos em função de a gente ter posicionado uma candidatura ao governo. Né? O fato de o PSB ter posicionado uma candidatura ao governo a partir do nosso esforço, mas com a expectativa de uma aliança, né, o César sofreu junto comigo, né, e teve ali me apoiando, me ajudando, né, teve ali em todos os momentos tomando decisão, né, inclusive ajudando a tomar decisão dos rumos que nós tomamos. Então, houve sim, mas assim, então, assim usando a analogia do futebol, tudo se renova, né? Tudo se renova. Tem hora que você tem que saber ser o atacante, tem hora que você é atacante, você está cheio de energia, você é bom de drible, né? Você faz gol, mas chega um momento que as suas energias, elas começam a diminuir, né? E aí você tem que saber em que posição do jogo você tem que jogar. É o que o Jorge Viana não percebeu, que ele não era mais o atacante, né? Ele podia estar no meio de campo, ajudando, ele podia estar no banco de reserva, olhando o jogo, ele podia estar sendo o técnico do jogo também, mas não era o momento de ele estar sendo o principal atacante. Mas ele não aceitou, inclusive colocou o Marcos Alexandre para ser vice dele, né? Quando a projeção do Marcos Alexandre era muito maior do que a dele, neste momento em que nós estávamos enfrentando. Então, esse contexto todo, eu deixo com essa narrativa, né? Porque a imprensa vai continuar perguntando e perguntando, e aconteceram coisas muito piores, né? Que eu não quero... aprofundar. Piores, você não quer aprofundar e está falando de coisas muito piores, que eu não quero você me deixa me coçando todo dia de curiosidade. Que eu não quero aprofundar publicamente, mas enfim, eu acho que houveram os erros, houve esse desentendimento, e eu quero pegar tudo isso, né, deixar na beira da estrada e seguir em frente, então, porque a gente não pode ficar gastando as energias da gente nas coisas negativas. O eleitor soube entender essa falta de harmonia, digamos assim, para usar uma palavra que me facilita aqui a comunicação entre os partidos de esquerda ou não? Não é isso? As urnas mostraram. Houve isso? Houve isso, está aí o resultado das eleições. Questão de vaidades. O resultado das eleições em segundo turno, né? O Gladson, como você disse, sambou, ganhou a eleição no primeiro turno. Né, uma eleição que tinha tudo para ir para o segundo turno. Né? Então o eleitor deu o recado, disse, nós queremos caminhos novos, nós não queremos ficar, né, remoendo todas essas questões. Agora foi um recado danado, porque um governo, e você como parlamentar de oposição, há de concordar, foi um governo que apresentou muito pouco, Genilson. Olha, o governo do Gladson, todo mundo sabe, e até os próprios aliados do Gladson falam, que o resultado das eleições do Gladson é em função do estilo dele, não do governo dele. Então o governo do Gladson é um governo mediano, né? É um governo que tem muitas dificuldades nas mais diferentes áreas que você acabou de narrar aí também. Agora, o que fez a diferença nessa eleição foi o estilo Gladson de ser, né? Fazendo esse perfil popular, essa mágica. Né? Essa mágica, se articulando bem no setor de comunicação, né? Sempre ali se relacionando bem com as pessoas, porque a política não pode ser um ambiente também de cobranças, não pode ser um ambiente também pesado,
onde você tem que achar que as pessoas têm que votar em você de qualquer maneira, né? A política tem que ser um ambiente leve. E ele soube dar essa leveza nessas eleições, né? Isso do ponto de vista dos personagens. Eu estou falando do ponto de vista dos personagens. Agora tem outros elementos que eu vou, se você me dá mais um tempinho, que eu vou concluir o raciocínio. Uma eleição como essa, em que grande parte dos acreanos dependem do poder público, né? Os contratos dos empresários dependem do poder público, né? Os servidores dependem, e os contratos comissionados dependem do poder público, né? O governo é muito grande, ele está capilarizado na vida das pessoas. Hoje, só 5%, aliás, só 6% dos acreanos, aliás, só 13% dos acreanos estão aí no setor do comércio trabalhando, né? Só 7% dos acreanos estão lá na pecuária trabalhando, só 6% dos acreanos estão na construção civil. E mesmo esses que não estão dentro do governo, dependem indiretamente do governo. Então, você disputar uma eleição sentado na cadeira de governador, mesmo com os erros que o Gladys teve, está aí o resultado, né? Ganhou no primeiro turno. Coloca uma dose de simpatia, uma dose de simpatia, né? Conversando bem, né? Tinha ali uma base forte, os deputados estavam quase tudo com ele. E continuarão. E continuarão. Né? Tá certo. Olha, diferente de mim, que não tinha um deputado do meu lado. Eu não tinha um deputado com mandato me ajudando. Olha, o Michel da Sobral está te fazendo uma pergunta aqui a respeito de planos futuros, mas a gente vai fazer essa pergunta após o intervalo do Janilson Leite, aqui no Gazeta Entrevista.